Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar sobre dois filmes que na verdade são um e você já vai entender por quê. Mas antes de você entender por quê, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu gostei aqui embaixo, vai se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e é isso aí. Aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais. E a gente vai deixar o link da nossa playlist no Spotify aqui no primeiro comentário fixado. E também vamos deixar o link do nosso podcast. Estamos aqui no YouTube toda terça e toda sexta, e lá no Spotify, no Deezer, na porra toda, todo sábado falando de música. Então vamos lá. É isso aí. Cara, ó, primeira coisa, um filme chamado Culpa, que é um filme dinamarquês de 2018. Foi dirigido pelo Gustav Miller. E, peraí, gente, que aqui eu realmente preciso ler. Foi escrito por ele também e pelo Emil Nygard Albertsen. Ele foi o indicado a representar o país no Oscar 2019, mas não chegou a concorrer. Porém, foi indicado a um monte de prêmio, ganhou um monte de prêmio, inclusive de atuação, né? E a maior parte dos prêmios foi de roteiro também. Então foi roteiro e atuação. O Jacob Sedergren é o protagonista e realmente está numa atuação, ó, Muito boa. diria eu, fenomenal. Supimpa. Ele é o Asger Holm, que é um policial que depois de se meter em alguma enrascada ali que vai sendo delineada aos poucos, foi retirado das ruas e rebaixado a fazer o atendimento ali no 90 da Dinamarca. A tradução literal do título, que em dinamarquês é algo como Den Skyldige, é o culpado e não culpa. E esse título original ele dá um tom muito melhor para o que a gente vai ver no filme. E aí, gente, agora em 2021, saiu a versão americana do negócio. E a melhor coisa que essa versão americana fez foi dar o título original. Quer dizer, ou melhor, desculpa. Na Netflix saiu com a tradução literal, mas apenas na versão americana. É uma confusão, tá? O título original tá na versão americana. É isso. Porque assim, o povo dos Estados Unidos é meio coisado, é meio esquisito. Porque eles adoram entupir os cinemas com versões americanizadas de filmes de outros países. Eles fazem isso com filme japonês, fazem isso com filme francês, fazem isso com filme alemão. Coreano. E sabe? Ai, cara, é muito chato, né? E às vezes eles até mudam alguma coisa no filme. Outras vezes eles nem se dão ao trabalho. E a verdade é, dificilmente fica bom. Sério. A gente pode atribuir essa necessidade a alguns fatores. Um deles é a dificuldade extrema que os americanos têm de assistir filme legendado. E não existe muito ali um trabalho de dublagem também. Ou seja, eles consomem muito pouca coisa que não seja americana. Então aparece um filme bom em algum lugar, em vez de eles simplesmente colocarem uma legenda, incentivarem as pessoas a assistirem, eles fazem outro filme. Vão lá, pega o que é do outro país, que já é bom pra caramba, fala, não, vamos fazer uma outra versão aqui, só que falando nossa língua. Outro fator que a gente pode considerar é a mentalidade imperialista deles também. I'm in the empire business. Né, de sempre querer tomar pra si aquilo que é dos outros, sabe? Uma coisa meio colonialista demais. E assim, gente, Culpa, o original dinamarquês, é um filmaço. Mas eu acredito que talvez você nunca tenha ouvido falar desse filme. Se você conhece, deixa aqui um comentário pra gente. A premissa do filme é simples e eficaz. É simples e é muito boa. Mas é muito difícil de realizar. A ideia é bem básica, mas realizar aquilo no cinema é muito difícil, gente. E não é em termos técnicos, não. Porque tecnicamente esse filme, inclusive, deve ter sido muito barato. E muito fácil de realizar também. Deve ter sido, não. Eu sei quanto custou. Ele custou mais ou menos em torno de $500 mil. Nossa, isso é muito, muito barato pra um filme.
É dinheiro de pinga, sabe? É o troco do pão. Sabe? Pra um filme, mas a questão é narrativa. É uma narrativa difícil de ser construída e de se tornar envolvente, porque errar nisso é muito fácil, cara. Porque, ó, pensa bem, como é que se vai prender a atenção do público em um filme que se passa em apenas um lugar? E o crime que acontece, afinal de contas é uma narrativa policial, nunca é mostrado. Tudo está acontecendo ali no telefone. E o filme do Gustav Miller, o original, que está disponível no Amazon Prime Video, é uma aula de como construir tensão com pouco recurso. E assim, ó, ele está lá trabalhando, tem algumas ligações que nos ajudam a entender ali o perfil do personagem, porque isso acaba sendo muito bem construído. Ele é um sujeito explosivo, grosseiro, sabe? Aquela pessoa que é desagradável, não é muito bom trabalhar com ele. Numa das primeiras ligações, o sujeito tá drogadão, o cara que ligou pra ele tá achando que vai morrer, tá desesperado, tá sem ar, e ele fala: mas a culpa é sua, não é? Tipo, ele pergunta: você tá drogado? O cara fala: tô. A culpa é sua, não é? Essa frase é importantíssima pro que vai acontecer no decorrer do filme. Por quê? Porque a ideia de culpa, de culpado, vai sendo delineada ali, trabalhada até o final do filme. Depois disso, ele recebe uma ligação da Iben, que é uma mulher que parece que está um pouco nervosa. Quando ele atende, ela finge que está falando com a filha. E aí ele entende, essa mulher foi sequestrada. E assim, cara, o som abafado pelo telefone, o jeito dela falar, o choro dela, a voz do marido que tá ali, do ex-marido, na verdade, né, que tá do lado e que a sequestrou, tudo isso é muito fundamental para criar o clima de tensão do filme. E você fica tenso, você é espectador, né? Fica muito Caramba, o tenso. tempo inteiro. Na sequência, o Asger liga para casa dela, porque tem como ver tudo ali nos computadores, né? E aí ele descobre que os filhos, uma menina e um menino bebê, a menina não é bebê, obviamente, eles estão sozinhos. E a menina vai falando pra ele mais ou menos o que aconteceu ali, e você vai começando a ficar desesperado, meu Deus, como é que ele vai salvar essa mulher? A tensão, ela vai se construindo a partir de as crianças estarem presas ali em casa, a menina ali de 6 anos, desesperada, né? E ele estar preso àquele lugar de onde ele está trabalhando, porque ele não pode sair de lá, você não vai acompanhar esse policial indo até o lugar onde o crime está acontecendo, onde supostamente está o carro. Então ele vai ligando para as pessoas e liga para o lugar, a delegacia ali mais próxima da onde supostamente está o carro, mas ele não tem informações porque a mulher não pôde dar, e aí ele vai tentando resolver aquilo dali e a gente não está vendo nada. Uma das coisas que a gente vê é o mapa na tela, né? É. Porque quando a pessoa liga, ela aciona a torre de comunicação mais próxima num Isso. raio ali. E a gente tá vendo aquilo ali que a gente não tá entendendo nada, mas o que a gente vê é que tem um problemão acontecendo, como no título da canção, Map of the Problematic do Muse. Que é engraçado, cara. Essa música fica no disco Black Holes and Revelations, que a gente já citou aqui no canal no vídeo de Fuja, que a gente vai deixar o card aqui pra você. Mas a letra da música fala assim que tem medo, tem pânico no ar. E é isso que você tá sentindo no filme. Porque esse medo, esse pânico tá na atmosfera que o filme constrói. O personagem da música tá sozinho. Ele quer que dê tudo certo, mas ele não consegue fazer dar tudo certo, pelo menos não sozinho, assim como o nosso protagonista aqui. E você fica torcendo pra ele, apesar dele ser esse cara meio grosseiro, você sabe que ele fez alguma coisa muito errada pra, né, fazer ele estar lá, e a gente sabe isso pelas conversas que acontecem. E, cara, tudo dá cada vez mais errado. Cada vez que o telefone toca, vai piorando as coisas, cara. Sim, e você fica preso àquilo. E como eu falei no começo, é muito difícil fazer isso num filme em que você não tá vendo as coisas acontecerem. E aí agora vamos partir para comparação
entre esse e o longa da Netflix, que é protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, que é um ator bastante competente, bastante talentoso. Aqui ele é o Joe Baylor, obviamente tem que mudar o nome aqui, e ele é muito mais explosivo do que o Asger. Nossa, cara, parece que tá puto o tempo inteiro, né? Nossa, cara, você olhou pra cara dele, ele tá berrando com você. Sabe, você fica, meu Deus do céu, eu vou falar oi pra esse cara vai me dar um murro na cara. Sabe, é aquela atuação exagerada. Se Jake Gyllenhaal começar a investir nesse tipo de papel, que ele tem feito alguns assim, em breve ele vai ser o Nicolas Cage, sabe? Aquele ator super talentoso, que o Nicolas Cage é talentoso, tá, gente? Você pode não acreditar, mas ele é. Que ficou conhecido por ser muito caricatural. Uma das cenas que eu mais icônicas do Nicolas Cage é uma que ele começa a citar o alfabeto gritando. QRSTUVWXYZ! Sim, foi nesse filme que é alguma coisa de vampiro lá, eu não lembro o nome agora, a gente vai pôr aqui na tela. É o grande símbolo do Nicolas Cage overreacting, sabe? É isso. E aí depois ele foi investindo muito mais nisso, né? Espero que o Jake Gyllenhaal tenha um pouco mais de autocontrole nas escolhas dele. Porque o fato dele ser tão explosivo tira umas nuances do personagem. O personagem fica muito menos rico, sabe? Você tá assistindo, você não tem nenhuma dúvida, esse homem é um cavalo. Nossa, cara. E acrescentaram também no roteiro americano o fato de que ele é asmático, o que não faz a mínima diferença. É muito legal você criar uma característica de personagem que não faz a menor diferença. Cara, tanto o Asger quanto o Joey, eles têm uma culpa internalizada que a gente só vai entender melhor no final dos dois filmes. Mas são exatamente as mulheres que foram sequestradas, respectivamente, a Eben e a Emily, que trazem isso à tona neles. Essa sensação de vazio que o protagonista tem é o que a gente pode sentir no refrão, principalmente, da música Guilty, que é da banda The Rasmus, do disco Dead Letters, que também é um disco que a gente já citou aqui no canal, lá no vídeo que a gente fala de Garota Sombria e... Garota Sombria caminha pela noite e quando chega a escuridão. Isso aí. Um vídeo... Olha, nós vamos deixar o card aqui, ó. Esse vídeo é fenomenal. Esse vídeo é muito bom. É um dos melhores vídeos que a gente já fez nesse canal. Então, assiste esse negócio, porque, olha, você não vai se arrepender, que são dois filmaços que... Nossa! Falei. Empolguei. É isso aí. Tá bom. É isso, ó. Vamos lá. Umas mudancinhas ali, marotas, que acontecem. Pra tentar aumentar a tensão, eu acho que foi por isso que colocaram que ele é asmático, deve ser. Mas colocar também um incêndio acontecendo que dificulta a ação da polícia. Cara, as informações que o roteiro original tem, elas já causam essa dificuldade no trabalho da polícia. Não precisa pôr um incêndio. O filme começa com uma imagem do helicóptero sobrevoando a cidade, assim que você pensa... Oi, por quê mesmo? Não sei. Né? É só para criar aí uma falta de pessoal para ir atrás de sequestro, porque estão ali apagando incêndio. Né? Outra coisa é a relação entre ele e a ex-esposa, que no original é delineada, e aqui é explicitada por meio de uma ligação e que não sei o quê. Gente, não precisa mostrar tudo. Não precisa mastigar tudo, não precisa só entregar todas as informações. Deixa as Você coisas consegue entender, né? subentendidas. Nossa, cara, é impressionante. Né? O roteirista, que é o Nick Pizzolatto, que trabalhou em duas séries muito boas, que são True Detective, que aqui no Brasil tá na HBO, é uma série da HBO, melhor dizendo, e Killing Eve, que tá na Globoplay. E, cara, aqui foi o trabalho mais fácil da carreira. Seria o trabalho mais fácil da carreira de muito roteirista. Porque, basicamente, ele pegou o roteiro original e copiou. Copiou mesmo, na Sabe? caruda. A maior parte dos diálogos do filme é tradução literal do dinamarquês. Nada mais do que isso. As cenas são construídas da mesma forma.
O trampo que ele teve, basicamente, foi mudar os lugares da Dinamarca para lugares nos Estados Unidos. Cara, eu fico triste, né? E o trabalho do diretor, que é o Antoine Fuqua, também, cara, completamente insosso. Você pensa, ó, não cheira nem fede. E em questão de comparação, não ter mudado nada do roteiro, cara, é a pior coisa que o roteirista podia ter feito. Sabe, é tenebroso saber que um roteirista foi pago pra copiar o trabalho de outro cara. Meu, o cara não se deu o trabalho de mudar nome de lugar. Tipo, na versão dinamarquesa tem uma boate lá que o cara liga uma hora que fala, tem que tá na Barracuda. E essa boate existe também, aparentemente, em Los Angeles, porque o cara fala, a gente tá na Barracuda. É o mesmo lugar. Você falou do roteirista ter sido pago pra fazer isso, e com certeza foi bem pago. Porque, cara, esse filme vai fazer sucesso na Netflix. Ele vai dar grana. Porque ele estreou super bem. E ele vai agradar as pessoas. Porque ele não é ruim. Só que quando você conhece a obra original, ele fica ruim. É. Sabe? É esse que é o problema. Não vai ser difícil encontrar gente elogiando o filme. Certeza absoluta. Porque a atmosfera de suspense existe. O envolvimento com o filme por parte do espectador existe também. Apesar de o Jake Gyllenhaal encarnar ali um brucutu mal educado que não sabe falar, só gritar, ele é muito talentoso, como eu falei no começo. E ele com certeza fez a risco que o diretor queria. Apesar de ele estar envolvido na produção, ele também, então ele deve ter dado uns pitacos. O problema é assim, todo o mérito que esse filme tem é do roteiro original. Acho que talvez o maior mérito da Netflix é realmente ter percebido que esse filme tem o potencial de ser um negócio muito grande, ir lá adquirir os direitos do filme e refazer isso pra passar pro público que não vai procurar a versão dinamarquesa, que não sabe que existe uma versão que não seja em inglês. Uhum. E eu digo isso com a propriedade de quem... Pô, tem muita coisa que eu só fui conhecer de cinema estrangeiro não tem tanto tempo assim. Uhum. Então, o público maior, que é o público que assiste a Netflix, Netflix é o maior streaming em questão de assinaturas Sim. do mundo. Eles vão assistir isso sem saber que existe uma outra versão. E a gente sabe que tem muita coisa boa fora dessa bolha de grandes produções da Netflix. Tem muita coisa ruim também. Vamos até deixar aqui um cardzinho de Bird Box que é horroroso. Mas em questão de público, é difícil competir com os Tudum. Sim. E pra eles é meio que isso que interessa. É, porque a Netflix ela tem uma coisa. O catálogo é muito grande. E eles investem muito em produções, às vezes, um pouco mais baratas e tal, para encher catálogo. No meio disso, é uma produção com o Jake Gyllenhaal, um thriller de suspense e tal. Faz sucesso, né? E como eu falei, quando você assiste, o filme não é ruim. Mas o original é muito melhor. E você percebe que tudo que piorou nesse filme é o que eles resolveram inventar e que é muito pouca coisa. Né? E assim, cara, normalmente esses filmes estrangeiros, eles costumam ser baratos porque eles não têm tanto apelo popular. Uhum. Eles não dão muita bilheteria, eles não têm muita propaganda e tal. E aí eles compram esses filmes, os estúdios americanos, compram esses filmes por uma bagatela, sabe? Super barato. E lucram muito em cima disso. Porque aí tem muito mais dinheiro para ser investido, porque investe em propaganda, contrata atores conhecidos, e aí eles vão ganhar grana. E na maioria das vezes isso não desperta interesse pela obra original. É fato. Né? E muitas vezes a obra original carrega muito mais valor. Uhum. É só você pensar, por exemplo, você já assistiu O Chamado? Acredito que alguns de vocês sim. Mas eu assisti uma obra japonesa chamada Ringu. É o mesmo filme. Sabe? É o mesmo filme que o Ringu é de 98 e o Chamado é de 2002. 4 anos de diferença. Sabe? Nossa, tá todo mundo falando, vamos comprar, vamos fazer, vamos. E às vezes eles fazem umas obras que não precisam gastar muita grana também. Eles compram os direitos, fazem uma obra que não precisa de muito recurso, investem em marketing e pronto. Enche a nareba de dólares. Essa distância de tempo, cara, já era pequena lá e, ó,
vai diminuindo, viu? Daqui a pouco a gente vai ter um filme saindo num ano em algum país europeu ou asiático e no ano seguinte nos Estados Unidos, sabe? E esse é um processo de apagamento que é muito semelhante ao apagamento cultural, ao apagamento de memória de povos colonizados, sabe? Porque a partir do momento em que você não sabe que existe o original, você pode entender isso como um apagamento. A diferença disso para a questão cultural dos povos colonizados é que agora isso é muito mais dinâmico, muito mais rápido e muito mais global. E por mais que Netflix, Amazon Prime e outros serviços de streaming que produzem conteúdo estejam investindo muito em produções latinas, europeias, asiáticas, não é muito difícil a gente perceber que o que vem dos Estados Unidos continua sendo muito mais consumido. É só você pensar nos filmes que você assiste. De repente, agora você tem o Round Six, que recentemente foi o grande sucesso da Netflix, que é uma produção coreana. Você vai entender isso como exceção, porque não é assim que funciona, gente. Essa não é a regra. E esse filme, o Culpado, o americano, ele tem uma lista imensa de produtores. Nossa, muito grande. É um negócio absurdo. E, inclusive, o próprio Gustav Miller, que vai ganhar grana em cima do filme americano também. Bom, é justo, né? É justo. Mas o fato de ter um monte de produtor é um indicativo do quê? Do lucro que esse filme pode gerar. Agora, voltando à questão narrativa mesmo. Voltando à questão da história. Num dos pontos de virada mais importantes do filme, o protagonista, aqui vamos nos referir como protagonista porque acontece nos dois, manda um grupo de policiais à casa da mulher que foi sequestrada para ver as crianças lá, ver se está tudo bem. E aí o policial que entra descobre que aconteceu uma parada terrível com o bebê. No original, o policial deixa bem claro, assim que ele vê a situação, que o bebê foi assassinado. Bem claro. No segundo filme, no americano, isso fica subentendido. Você ouve uma gritaria tal e o policial não fala pro Joey o que aconteceu. A questão aqui não é sugerir ou afirmar. A questão é acontecer ou não acontecer. A sugestão enfraquece, sim, né? Por que foi feita essa escolha? Para que o final do filme fosse mais palatável para o grande público, porque é difícil você lidar com situações mais extremas. Embora não seja mostrado, absolutamente nada é mostrado, né? Porque, quer dizer, no filme americano eles criam uma cena meio polícia 24 horas ali que ficou muito esquisita. Nossa, horrorosa. Né? A hora que eu vi aquilo eu falei, velho, sério que fizeram isso? Foi muito feio. Mas enfim, o filme americano ele acaba sendo medroso, porque ele tira algo chocante. Só que esse choque era necessário para a narrativa ficar mais envolvente ainda. Né? Bom, por fim, no filme original, o destino do protagonista fica completamente em aberto, porque o que acontece? Ele toma um monte de decisões erradas ali, você fica com um embrulho no estômago, Nossa, né? Você vê o tanto inteiro. que aquele cara errou. E aí, por isso que o título original, o título em dinamarquês, O Culpado, ficou melhor do que a tradução brasileira, que foi Culpa. Né? Porque o destino, tanto da mulher quanto do homem que estava no outro lado da linha, ficou nas mãos dele. E ele vai errando pra caramba. E aí, ele decide se responsabilizar pelo crime que ele cometeu e que estava sendo apresentado pra gente aos poucos durante o filme. A gente entende que aquele crime o fez chegar naquele lugar e aquelas decisões todas que ele tomou. Mas, se responsabilizar pelo crime envolve uma mudança no depoimento que o parceiro dele havia dado. Ou seja, isso envolve, de certa maneira,
culpabilizar o outro também por ter mentido no depoimento. Então isso é muito... envolve muitas coisas graves mais. Seria mais ou menos isso, né? E aí, depois de toda a lambança, o filme termina com ele saindo do trabalho. E fica em aberto. E aí você fica com aquela sensação ruim. E o filme busca isso. O filme americano não. Ele decide confessar o crime dele, e aí o filme termina com várias reportagens ali, falando que o policial fez não sei o que e tal. Porque, afinal de contas, para os americanos, o espectador precisa de tudo mastigado. Ó, mesmo que a gente tenha revelado muita coisa aqui, né, nesse tipo de vídeo que a gente faz, a gente realmente está fazendo uma análise mais aprofundada do filme. O principal ali a gente não falou, inclusive porque não é legal mastigar tudo. O fato principal você não sabe. Nossa, e quando você descobrir, meu amigo... Você vai acompanhando isso, tem a questão aqui, questão aqui, questão ali, você pensa, nossa, velho, que decisão errada foi essa que ele tomou? Porque se você assistir o filme agora, você vai ficar pensando que ele tomou uma decisão errada, você não vai conseguir saber qual é, a partir do que a gente falou. Por que a gente não falou isso? Porque não é legal mastigar tudo pra você, igual o filme americano faz. Então, se você estiver interessado, eu recomendo fortemente, assista o filme dinamarquês. É isso. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.